Olá, pessoal. Voltando depois de um monte de tempo aí sem gravar aula para vocês, vocês me desculpem a ausência, mas eu estava aí com dois congressos em andamento como comitê científico, então eu estava aí doida corrigindo artigo, orientando artigo, mas vamos terminar esse curso aqui, né, gente? Hoje eu vou falar de um assunto bastante importante, que é um dos itens que está sendo aí discutido atualmente e as pessoas não estão sabendo ao certo como fazer. Aliás, tem dois itens que eu quero discutir. Talvez não dê tempo de discutir tudo nessa aula, mas eu discuto um pouco agora e um pouco depois. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre referencial teórico, né? Referencial teórico, que é uma parte importante do artigo. Alguns lugares, alguns congressos não pedem, mas é importante que esteja lá, mesmo que não seja com esse título, tá? Pode estar com outro título, mas é importante fazer o referencial teórico. Eu vou compartilhar com vocês aí minha tela e ah, deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro, porque senão a gente passa muito do tempo. Eu vou colocar aí minha tela para vocês, vou compartilhar com vocês minha tela para a gente poder dar uma olhadinha aí nessa questão aí do referencial teórico. Vamos lá. Então, a gente começa aqui na nossa aula de número 10, né? Hoje, a nossa aula de número 10. É, Acredito que até o final de novembro, como está programado, a gente termina o nosso curso, né? E hoje falando de referencial teórico, né? Aí os congressos pedem lá, precisa colocar referencial teórico, aí os alunos falam, meu, e agora, né? O que que eu faço? Como é que eu coloco esse referencial teórico? O que que é esse referencial teórico? Então, o referencial teórico, ele é uma sessão onde você vai explicar quais foram as obras que você utilizou para poder fazer aquele trabalho, para poder chegar naquela pesquisa, chegar naquelas conclusões, naqueles objetivos, naquela pergunta e tudo mais. Então, referencial teórico são os autores falando sobre o assunto que você quer explorar, né? Então, você vai apresentar uma base de conceitos, uma base que seja sólida dos conceitos de teorias que já foram pesquisadas, né? De coisas que já foram pesquisadas aí na área do seu artigo. Lembrando sempre, 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 acho que nunca é demais eu falar para vocês que tudo que a gente colocar no artigo tem que estar citado. Eu agora passei por uns dias aí de orientação de artigos para dois congressos, como eu já disse para vocês, que vão acontecer aqui em Santos, um na própria FATEC Rubens Lara e outro na Autoridade Portuária. E eu tive olhando com os alunos e eles fazem uma confusão muito grande com a questão do que está citado e está referenciado, né? É importante a gente lembrar sempre que o nosso trabalho tem que estar todo citado, nem que seja parágrafo por parágrafo, eu tenho que fazer citação em todo ele. Eu não tenho como, o meu aluno fala assim, mas professora, já está tudo lá nas referências. Meu leitor não tem bola de cristal para saber qual trecho é de qual referência. Então, eu preciso citar no texto para depois o leitor procurar nas referências e encontrar de onde eu tirei aquele trecho, de onde eu tirei aquela definição. Então, isso aí nunca é demais a gente lembrar, porque às vezes o aluno esquece, né? E na questão do referencial teórico é onde eu vou estar sustentando a minha pesquisa, né, com as informações desses autores que são renomados e que são classificados como entendedores da área, né, ou até mesmo sites, né, sites geralmente do governo, que a gente pega alguma informação, uma legislação, né, qualquer coisa assim que a gente pega, e a gente tem que estar embasando o trabalho da gente dentro desse referencial teórico, né? Então, para que a gente possa desenvolver esse referencial teórico, eu vou elencar de uma forma bastante resumida todos os autores que eu pesquisei para poder sustentar o meu trabalho. É claro que eu não vou dar no referencial teórico tudo que eu vou dar lá no meu trabalho, né? Os detalhes do meu trabalho, mas no meu referencial teórico, se eu usei um autor como, por exemplo, o Balu, né? O Balu, que é um autor da área de logística, eu vou dizer
vou dizer de forma resumida, o que que o Balu falou sobre aquele assunto que eu estou discorrendo. Eu não vou dar muitos detalhes, mas eu vou dizer, olha, eu usei o Balu porque ele estudou tal coisa assim, 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 assado. Eu não, eu nunca, né? Sempre na terceira pessoa. Também peguei isso muito nos artigos aqui, artigos escritos em primeira pessoa. Fazemos, podemos, entendemos. Às vezes o artigo é um só, um aluno só, e ele faz, fazemos, falamos, né? Nunca é mos, né, gente? Sempre é em terceira pessoa, de uma forma indireta. Bom, então, antes de eu iniciar essas dicas, né, para elaborar um referencial teórico, a gente tem que lembrar que existem alguns títulos, né, que a gente pode encontrar para essa sessão. Ele pode ser chamado também de fundamentação teórica, de marco teórico, revisão da literatura, revisão bibliográfica. Então, esses nomes são os nomes que a gente encontra nos títulos dessa sessão de referencial teórico. Então, dependendo do congresso que você for participar, ou dependendo da revista para onde você for escrever, lá nas determinações, né, no template que geralmente eles fornecem, vai estar lá o título que eles querem que use. Apesar de que a BNT liberou essa questão de títulos já há algum tempo, né? A BNT mantém como obrigatórios os títulos que são introdução e considerações finais. Esse miolo do trabalho acadêmico, a BNT diz que você pode colocar os títulos que você quiser. É claro que dentro desses títulos a gente vai obedecer uma certa estrutura de trabalho acadêmico, uma certa estrutura de artigo, ou de TCC, ou de dissertação de mestrado, tese de doutorado. Muito bom. Como eu já falei, né, a BNT não, eu até acabei de spoiler, né, acabei dando spoiler, a BNT não vai definir essa nomenclatura, né, que vai ser utilizada, então por isso que cada instituição ou cada congresso vai usar aí a nomenclatura que achar melhor, mas aqui hoje eu vou tratar como referencial teórico, né, é o mais utilizado aí nessa área acadêmica, é o que é mais utilizado, então a gente vai tratar por referencial teórico. Então, essa é a parte do trabalho onde você aplica, né, onde você apresenta um resumo da literatura que você usou. Então, quando a gente começa o trabalho, lembram lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês? A gente tem que separar o material que a gente vai pesquisar, né? Então, quando eu começo a fazer esse pequeno banco, né, de materiais, eu já vou selecionando aqui e ali um autor ou outro, um site ou outro que vai falar, né, do meu assunto. Cada assunto que tiver, cada tema que for tratado, vai ter lá uns autores que vão ser base. E tem uma coisa que eu faço muito, né, que é assim, eu procuro, quando eu vou fazer um artigo, né, e eu procuro alguma coisa sobre o tema que eu estou pesquisando, e eu acho um tema semelhante ao meu, eu muitas vezes eu não uso o trabalho dessa pessoa, mas eu uso as referências dessa pessoa. Por quê? Porque as referências, que foi o que ele utilizou, é um trabalho grande da gente fazer, né? Procurar referência. Então, quando eu já acho alguém que já pesquisou algumas referências e que já tem isso de uma certa forma pronta, eu vou nessas referências, né? Eu procuro essas referências e eu procuro entender com a minha linha de raciocínio. Porque muitas vezes a gente acredita, a gente confia, né, num trabalho que está escrito, numa tese, numa dissertação, e às vezes esse autor que utilizou outros autores não fez a interpretação, ou não fez a interpretação correta, ou não fez a interpretação que eu gostaria de ter dado, né? Então, é sempre bom que a gente pesquise o que a gente chama de obras primárias, né? Fontes primárias. A gente vai procurar, nesses trabalhos, a gente procura nas referências que esse autor utilizou e busca essas fontes primárias e busca entender com o nosso parecer, com o nosso ponto de vista, né? Então, o nosso trabalho, o nosso artigo, ele sempre vai ser baseado em informações que são retiradas de outras obras e de outras publicações, claro, as que são relevantes, né? Então, como a gente vai estar lidando com informações de outros autores, né, para poder montar esse referencial teórico, a gente precisa lembrar lá daquele capítulo que eu
que eu dei para vocês, aquela aula que eu dei para vocês, de citações. A gente tem que usar citações conforme a ABNT determina, porque se você não usar a citação em algum trecho do seu trabalho, você vai estar cometendo plágio. Também já falamos aqui sobre plágio, né? Que é um crime muito sério, muito grave, né? Que a gente tem que sempre evitar. E a gente tem que evitar também, gente, o autoplágio. O que que é o autoplágio? Olha, eu peguei esses dias aqui, eu estava fazendo uma revisão, né, uma avaliação de um trabalho, e aí eu passei esse trabalho. Eu sempre passo os trabalhos que eu oriento ou que eu avalio para conferência ou para congresso, eu passo no CopSpider. O CopSpider é um programa gratuito que detecta plágios, ele até solta no final um relatório mostrando para você onde é que estão os plágios. E o que que aconteceu? Esses alunos que me apresentaram um trabalho, eu joguei lá no CopSpider e deu uma porcentagem muito alta de plágio, né? E eu achei muito estranho, né? Porque era uma porcentagem, porque até 0,4, 0,5, né? De porcentagem de plágio a gente tolera, a gente aceita e até nem faz muita diferença. Mas estava dando lá uma porcentagem altíssima. E aí eu fui olhar o relatório, e o relatório trazia um outro congresso, né, os anais de um outro congresso que esse aluno participou, esse mesmo aluno, ele participou, e o que que ele fez? Ele inscreveu um artigo que ele já tinha submetido num outro congresso, nesse congresso que eu estava avaliando. E isso não pode, tá, gente? O material, o trabalho que é publicado em um congresso, ele não pode repetir em outro. Tá? Ele já está na internet. O ineditismo é importante em todos os congressos, em todas as publicações. É importante que o seu trabalho seja inédito. Então, você não pode plagiar você mesmo, porque em algum lugar da internet o teu trabalho vai estar publicado. Se você participou de um congresso, ele vai estar nos anais desse congresso. Se você escreveu para uma revista, ele vai estar lá nessa revista. Então, é importante vocês entenderem que um trabalho que já foi publicado em outro lugar não pode ser publicado novamente. Eu até posso inscrever o mesmo trabalho em duas, três publicações ou congressos, mas quando sair a resposta, se você for aprovado em dois ou em três, você vai ter que escolher um. Um para que você possa publicar. Tá? Você não pode repetir trabalho de um congresso para outro, de uma revista para outra, tá? Então, sempre que esse trabalho já tiver sido apresentado, você vai ser acusado de plágio, mesmo que seja um plágio de você mesmo, então, que é chamado de autoplágio, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, para eu fazer esse referencial teórico, para eu começar, né, a desenvolver o meu artigo, eu vou primeiro fazer o que eu chamo de esqueleto, né, mas é um guia, né, um roteiro que eu faço sobre o meu artigo, né, sobre o meu tema, sobre o meu assunto. Então, eu vou ver qual é meu assunto, onde eu vou focar e o que que eu tenho que falar para o meu leitor. Então, se eu estou fazendo um artigo, vou pegar um exemplo: logística reversa de pilhas e baterias. Tá? É um item que é obrigatório pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ele é obrigatório, logística reversa de pilhas e baterias é obrigatório para as empresas fabricantes, né? Então, digamos que eu vou fazer um estudo sobre isso. E aí eu vou começar primeiro eu vou ter que fazer um foco, né? Vou ter que dar um foco nesse trabalho. Vou ter que afunilar esse tema, porque esse tema, logística reversa de pilhas e baterias, ele cabe outros subtemas. Aí eu vou descobrir, de acordo com aquilo que eu for lendo, qual é o subtema, qual é o foco maior que eu quero dar para esse trabalho. E aí eu tenho que começar o quê? Eu tenho que começar contextualizando, eu tenho que começar mostrando para o meu leitor o que, que é cada coisa e por que, que eu estou fazendo aquilo. Lá na introdução, lembrem-se, né? Na introdução, a gente colocou o quê? A gente coloca tema, né? Na introdução, coloca tema, objetivo específico, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, e também colocamos a metodologia e a pergunta de pesquisa, né? É importante a gente colocar a pergunta de pesquisa, porque essa pergunta de pesquisa que está lá na
na minha introdução, ela vai ser respondida lá nas minhas considerações finais. Então, eu preciso ter esses itens, eu não preciso separar, né? Subitem, tema, objetivo geral, objetivos específicos, não preciso separar. Eu posso fazer um texto corrido que contenha todas essas informações. E dentro dessa introdução, eu vou falar de metodologia. Na introdução, quando eu falo de metodologia, eu falo bem rapidamente qual foi a metodologia que eu utilizei, porque depois eu vou detalhar essa metodologia nos procedimentos metodológicos, que vai ser a nossa próxima aula, a aula de número 11, tá? Então, eu vou colocar da minha introdução, eu vou colocar esses assuntos, né? Vou colocar esses tópicos. E depois que eu coloquei esses tópicos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a contextualizar, né? A deixar o meu leitor à vontade com esse tema que eu escolhi. Então eu escolhi logística reversa de pilhas e baterias porque é um item obrigatório de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, a PNRS. Então, a gente tem que. Eu quis fazer isso por causa dessa lei. Então, primeiramente, eu vou falar dessa lei, vou falar o que, que ela institui, né? E para tudo isso, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter um embasamento. Então, na hora que eu for falar da lei, o que, que eu consultei? A lei. Né? Eu tenho que ir lá no site e pegar a lei na íntegra e consultar a lei. Então, um dos meus referenciais teóricos para esse trabalho foi a legislação. Né? Qual foi o outro referencial teórico? Eu estou falando sobre logística reversa de pilhas e baterias. Uma outra coisa que eu vou ter que discutir, que eu vou ter que contextualizar o meu leitor, é o que é logística reversa. Né? Então, o que é logística reversa? No que consiste a logística reversa? Né? E aí eu vou organizando essas minhas ideias, vou fazendo esse roteiro e em cima disso eu monto um referencial teórico, onde eu vou dizer assim, o autor fulano de tal, ele trata a logística reversa como isso e aquilo. O autor fulano de tal discute a Política Nacional dos Resíduos Sólidos assim, assim, assado, e também a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, citando o número da lei e o ano da lei, e aí sim eu vou montando o meu referencial teórico. O referencial teórico é uma seção que vai ter aí, sei lá, você pode colocar uma página para isso. Hoje os artigos que estão indo para congresso são artigos pequenos, né? Não são artigos muito grandes. Então, esse congresso que vai ter aqui em Santos no final do mês da Autoridade Portuária é até 12 páginas, e o congresso que vai ter semana que vem na FATEC aqui de Santos, ele, se eu não me engano, é até 18 páginas ou 15 páginas. Eu sei que são poucas páginas, e essas páginas já incluem a primeira página, que vai resumo e abstract, e as últimas páginas, que é onde vai as referências, né? Onde vão as referências. Então, a gente às vezes tem um espaço pequeno para fazer o artigo. Eu recebi artigos aqui com 20, 23 páginas, você trata de resumir, trata de cortar, de focar, né? Então, por isso que o professor está sempre falando, foca mais o seu assunto, foca mais o seu assunto. Por quê? Porque senão você começa a abrir demais e aí começa a ter muita coisa para dizer e não tem espaço para tudo isso. E aí as pessoas perguntam, por que artigo normalmente não tem figura? Não tem figura porque a pessoa fica preocupada com o espaço da escrita e acaba não usando figura, que realmente a figura acaba usando um espaço, né? Um espaço que é um espaço raro, né? Um espaço importante, que eu poderia estar escrevendo alguma coisa. Então as pessoas acabam. Primeira coisa que as pessoas cortam quando a gente fala resume é cortar figura, né? Às vezes não dá para cortar figura porque a figura demonstra alguma coisa importante ou um gráfico demonstra alguma coisa importante, então não dá para cortar. Então a gente tem que ter bastante parcimônia na hora de fazer realizar esse ato, né? Então, primeiramente, o que eu fiz, né? Eu determinei meu tema, eu foquei meu tema, eu já fiz na minha introdução, né? Já coloquei lá aqueles elementos que são necessários na introdução, justificativa, objetivo geral específico, tema, pergunta de pesquisa, metodologia, já coloquei tudo isso na introdução. Agora, eu vou começar a fazer um levantamento de autores que falaram sobre esse assunto. E vou começar a anotar esses autores, né? Vou começar a tomar nota desses autores e vou começar a fazer uma pesquisa do que esses autores falaram exatamente sobre o assunto que eu estou pesquisando, né? A gente não pode inventar nenhum tipo de informação na fundamentação teórica, gente. Eu sempre falo o seguinte:
O pessoal fala, bota lá no chat GPT. Gente, o chat GPT é um campo muito perigoso. Por quê? O chat GPT é ótimo para você fazer uma paráfrase, né? Para você reescrever um trecho, ou para você fazer um resumo, né? Dar o texto original para ele e fazer um resumo. Ele é muito bom para essas coisas, é bom também na tradução e tudo mais. Mas, se você mandar o chat GPT fazer uma pesquisa para você sobre um determinado assunto, se ele não souber, ele vai inventar. Então é muito complicado vocês mandarem o ChatGPT fazer uma pesquisa. Não façam isso, tá? Não façam isso porque vai dar ruim para vocês. Então façam o quê? Pode usar o ChatGPT, no final dos artigos hoje até está se utilizando uma frase que é assim: declaro que foi utilizado o programa de inteligência artificial, ChatGPT, para a confecção das citações indiretas no caso das paráfrases. Então, essa frase é uma declaração de que eu usei o ChatGPT, mas que não foi nem nada para pesquisa. Eu usei o ChatGPT somente para me auxiliar na escrita do meu trabalho. E aí sim eu até posso usar o chat GPT. O que eu não posso é fazer a pesquisa com o chat GPT. Eu tenho que já levar para o chat GPT a pesquisa pronta, a pesquisa feita. E aí sim a gente tem que pedir para o chat GPT, né, baseado no trecho tal, faça um parágrafo contendo a contendo citação e ano sobre isso, dois pontos e coloca o original, e aí ele vai fazer para você. E aí, tranquilo, porque você já levou a pesquisa para ele, né? A pesquisa está pronta para você. E aí você não pode inventar nenhum tipo de informação que você acha, nossa, essa informação ia casar muito bem lá no meu tema. Tomem cuidado, principalmente com esses sites, né, como o Wikipedia, que é um site que é editado pelo próprio internauta, que são sites que costumam ter, né? Todos esses sites começam com wiki, é um site que é editado pelo próprio internauta, então é muito complicado e perigoso de você pegar alguma fake news, alguma coisa que não seja verdadeira nesses sites, né? Tem que tomar bastante cuidado. Então, todas as informações que você colocar nesse referencial teórico, bem como no seu trabalho todo, vão ser informações que tem que ter um autor para sustentar o assunto. Se eu usar, por exemplo, uma porcentagem, tantos por cento da população faz isso e aquilo. Gente, eu tenho que ter uma prova disso. Eu tenho que ter um site que comprove para mim que aquela porcentagem é verdadeira. Então, de acordo com o site da Autoridade Portuária de Santos, tantos por cento dos navios, blá, 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 né? De acordo com o IBGE, tantos por cento da população, isso e aquilo. Então, é importante que eu sempre embase, principalmente quando eu tiver números e porcentagens, porque de onde eu tirei aquilo do nada, não pode, né? Então, a gente tem que estar sempre embasando essas teorias. Eu posso complementar a ideia de um autor com a ideia de um outro autor, né? Eu posso pegar dois autores que falam sobre aquele assunto, um fala sobre um ponto de vista, outro fala sobre outro, e aí eu posso complementar uma ideia com outra e apresentar lá no referencial teórico. Para fazer o levantamento de tal dado, foram utilizados dois autores, o fulano e o fulano, que tratam de tal assunto, né? Então, a gente pode colocar um autor que vai complementar o outro. Sempre que a gente for mudar de autor, a gente muda de parágrafo também. É importante essa mudança de parágrafo, fazer um autor por parágrafo, a menos quando você vai falar de dois autores que compartilham da mesma ideia. Depois também, eu sempre falo para os meus alunos, gente, utilizem artigos recentes. Hoje em dia, os congressos, as bancas, os pareceristas estão preferindo trabalhos baseados em artigos. Não que os livros sejam ruins de maneira nenhuma, mas os artigos sempre trazem informações mais atualizadas, né? Então, esses artigos que a gente procura lá no Google Acadêmico ou na plataforma Cielo, são artigos que trazem informações mais atuais, né? Por isso que os pareceristas gostam quando você utiliza um artigo recente, um artigo apresentado num congresso grande, num congresso importante. Por quê? Porque esses artigos eles têm muito mais credibilidade, né? Usar obras muito antigas podem trazer informações que estão desatualizadas, né? Por exemplo, eu estou aqui falando sobre um assunto
pegando como exemplo de novo, né, a logística reversa de pilhas e baterias, aí eu trago uma informação que no ano de 2015 foram reciclados X pilhas e baterias. Gente, 2015 já tem 9 anos, quase 10. Né? Se em 2015 foram reciclados aquele tanto de pilhas e baterias, imagine hoje quantas pilhas e baterias já foram recicladas. Então, eu não posso basear informações que sejam importantes em datas muito antigas, porque elas ficam desatualizadas. Né? Então, a gente tem que procurar sites e bases de pesquisa que me tragam as informações o mais recente possíveis, né? Dizem aí que informações até com 5 anos, eu já acho informação com 5 anos informação muito desatualizada, que em 5 anos acontece muita coisa. Então, de qualquer maneira, né, a gente está aqui lidando com esse curso aqui com foco no FATEC Log, né, de 2025, que é na área de logística, é uma área que muda todo dia, é uma área que tem inovação todo dia, é uma área que tem, os números mudam, todas as coisas mudam o tempo todo, então a gente tem que estar sempre de olho nos sites que me trazem informações corretas, informações atuais, geralmente sites da autoridade portuária, né, os sites de organizações que trabalham diretamente com aquele assunto que eu estou falando, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Essa relação, né, desses autores que vão basear o meu trabalho, né, é uma informação muito importante, porque sem esses autores, o meu trabalho não tem validade nenhuma, né? O avaliador vai olhar meu trabalho e vai dizer assim, poxa, ele não usou nada, esse autor não usou nada como uma base de pesquisa, né? Usou uma coisa muito fraca, ou usou um site muito antigo, ou usou um site muito, né? Então é importante que a gente fique de olho aí nessa fundamentação com autores bons e bem fundamentados, autores que falem mesmo sobre aquele assunto de uma forma bastante coerente, né? Então, eu vou, no meu referencial teórico, né, concluindo essa pesquisa aí que eu estou fazendo para basear o meu trabalho, né, eu vou concluir a parte do tema, do problema de pesquisa, dos objetivos gerais específicos, né, essas coisas todas que eu já citei lá na minha introdução, eu vou agora dizer quem foram os autores que me levaram a essas informações, né? Quais foram os autores que eu utilizei para me basear no meu objetivo geral, nos meus objetivos específicos, né? Então, com base nessas coisas todas, eu vou atrás, então, de obras, artigos, legislações, né, que vão dar o sustento para o meu trabalho e vão esclarecer algumas coisas aí desse meu projeto, né, dessa coisa que eu estou entendendo como um artigo científico. Então, eu dou uma dica aqui agora, que é assim: imagine que o avaliador do seu trabalho não sabe nada referente ao assunto tratado e que ele também não confia em você. Isso aí é meio ruim, é meio cruel, né? Mas vamos supor que esse parecerista, ele fala, aquele aluno ali, não sei não, ele é meio, né, não sei, o trabalho dele geralmente ele traz uns trabalhos aí que são cópia e cola, né? Então, eu preciso convencer esse parecerista, que eu não sei quem é, né? Porque sempre as avaliações são às cegas, né? Eu preciso convencer esse avaliador de que meu trabalho é um trabalho importante, que é um trabalho bem embasado e que é um trabalho que eu pesquisei para fazer, eu não chutei as informações, né? Então, esse parecerista, ele não tem ali, vamos supor, esse avaliador não tem muita intimidade com o tema, mas o que eu vou fazer? Eu vou contextualizar. Isso é mais comum, o parecerista quando ele vai ser parecerista de um evento, de um congresso, ele assinala lá quais são os temas que ele tem mais, que ele tem mais uma relação um pouco mais estreita. É mais para o leitor também, né? Para o leitor que às vezes vai ler o seu trabalho, ele precisa ser contextualizado. Eu não posso começar a te contar um filme do meio do filme, né? Eu preciso primeiro contextualizar quem são os personagens, qual que é a trama, né? Preciso primeiro fazer essa contextualização, a mesma coisa num trabalho. Eu vou contextualizar para depois ir conduzindo você para onde eu quero conduzir, né? Bom, então,
sobre referencial teórico. Era isso que eu tinha para falar hoje. A gente fez uma aulinha um pouco mais curta. Na próxima aula, eu vou falar de procedimentos metodológicos. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aí ao referencial teórico, vocês mandem mensagem, deixem aqui mensagem nesse vídeo aqui no YouTube, que eu respondo para vocês, ou mandem mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo desse curso, né? O grupo é, da escrita científica. Aí a gente também vai discutindo isso daí. A tarefinha que eu quero que vocês façam hoje é uma simulação aí, né? Vocês todos já devem ter um tema em mente, né? Do que vocês querem escrever para a conclusão desse curso. Vamos tentar fazer uma introdução, abrangendo tema, objetivo geral e objetivos específicos, justificativa, pergunta de pesquisa e metodologia. Vamos tentar fazer aí uma introduçãozinha. Eu vou colocar lá no Teams essa tarefinha para que vocês possam fazer para a gente contar como presença dessa 10ª aula. Tá bom, pessoal? Hoje foi uma aulinha mais curta, mas na sequência eu já vou gravar a aula de procedimentos metodológicos. Até mais e obrigada aí pela companhia de vocês, obrigada por terem participado mais dessa aula, tá bom? Até logo.